Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho. São 19 horas e 45 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: aonde você tem colocado o seu coração? Você sabe, meu amigo, aonde você tem colocado o seu coração? Pastor, o meu coração, ele está dentro de mim. Não é este coração não, meu amigo. É os teus sentimentos. Aonde você tem colocado os teus sentimentos? Coração é sentimento. Coração é alma. É expressão. É razão? Não. É emoção. Aonde você tem colocado? Será que você tem depositado os teus pensamentos, os teus desejos, dentro dos desejos do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu lembro que a Bíblia menciona um rei. Este rei, ele era o menor da sua casa. E esse rei, o povo escolheu ele. O povo, ele não queria que o Deus Altíssimo governasse as suas vidas. É como nos tempos atuais. As pessoas, elas não querem que Deus governe ela, com suas instruções, com suas orientações. Por quê? Porque as orientações de Deus, as instruções de Deus vai contra os seus sentimentos, as suas vontades. É por isso que a Bíblia diz que no final dos tempos vai ter pessoas que vão querer mestres para si. Por quê? Porque eles não vão suportar ouvir a verdade. Eles querem continuar com 2, 3 mulheres. Eles querem continuar na prostituição. Eles querem continuar no altar, mas fazendo tudo de errado. Quando o homem, a mulher de Deus que é guiado pelo Espírito Santo, que se dá o nome de profeta, começa a falar a verdade, eles questionam. Não é assim também não, pô. Não é desse jeito. Porque eles trabalham com sentimento. A Bíblia diz que as palavras de Samuel, ela nunca caiu, nenhuma delas, meu amigo, caiu por desapercebido. Deus fez cumprir tudo que o profeta falava. Desde o dia da sua gestão até o final do seu chamado. Amém? Amém. Aí, o homem, porque mesmo sendo profeta, você ainda é um homem, é uma mulher. Você tem sentimento. Mas quando você vive na direção do Espírito Santo, você deixa os teus sentimentos de lado para poder pregar o ensino, a verdade para aqueles que é chamado pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, ela diz aí lá em 1 Samuel 16, um enredo muito importante, um conto muito importante que vai fazer com que você compreenda com mais clareza o que Deus ele quer de você, de mim. Amém? Amém. Deus ele vai ensinar para vocês o que ele quer de você. Porque às vezes você não entende a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é uma vontade simples. Ela é uma vontade simples. Primeiro,
Samuel 16, número 1. A vontade do Espírito Santo, ela é muito simples. A vontade do Espírito Santo é que você venha obedecer a ordem que ele processa através da palavra de Deus. A Bíblia diz que no versículo 16 para trás, este homem foi escolhido, não porque Deus quis, mas porque o homem escolheu. Então Deus, ele escolheu um rei segundo o desejo dos homens. Você quer um profeta, você quer um mestre, você quer um pastor, você quer uma missionária segundo a tua vontade ou segundo a vontade de Deus? Porque se for segundo a tua vontade, ele vai falar tudo que amassageia o seu ego. Ele vai falar tudo que você sempre desejou ouvir. Que você é o cara, que você tem espírito disso, que você vai ser isso. Mas quando a pregação ela é de exortação, muitos não querem. É como a missionária estava conversando de manhã ou à tarde, eu não lembro, com a missionária. Ela comentou sobre uma pessoa, uma não, duas. Você sabe por causa de que eu não acompanho vocês? Eu não participo da igreja de vocês? Porque vocês vão ficar batendo na tecla do que eu vivo. Eu vivo deste jeito. Então vocês vão ficar falando isto, e isso vai me incomodar. Isto vai me confrontar. Mas a palavra de Deus é para te amassagear ou para te confrontar? Não foi o que aconteceu no Éden? Deus deixou o homem muito à vontade e ele fez um trabalho maravilhoso. Mas quando ele se acomodou, o que aconteceu? A destruição na era espiritual, porque o homem não era um ser normal. O homem era um ser espiritual. Adão não era um homem natural. Adão era um homem espiritual, ao ponto que ele via Deus com seus próprios olhos. Não está dizendo que Adão via Deus em uma miragem. Ele conversava com Deus toda tarde. Toda tarde Deus ia lá tomar um café, vamos se dizer assim, se é que eu posso, porque muitos aí podem até dizer que eu estou cometendo sacrilégio e até mesmo é heresia o que eu estou falando. Mas eu tenho que fazer você o quê? Pensar. Deus ia fazer o que lá? À tarde com Adão e Eva, se não era para tomar o café da tarde? Ah, mas Deus é espírito, isso é heresia, heresia é tu. O café da manhã pode ser fruta. Meu amigo, a Bíblia diz que no calor do sol do meio-dia, quem apareceu para Abraão? Jesus! E o Abraão, ele fez o que para eles? Para os anjos e para Jesus? Um banquete, meu amigo. Sabe qual é o problema de muito crente por aí afora? É que não consegue entrar no sobrenatural e vive o natural. Ele só quer ler a história, mas ele não entra na história. Ele não se envolve na história. Por quê? Porque ele não é espírito, ele é natural. Então Deus, ele toda tarde visitava Adão e Eva. E quando eles relaxaram, o que aconteceu? A serpente começou a conversar com Eva. Quem é a serpente, pastor? É o sentimento do teu coração, é os teus pensamentos que não estão pautados dentro das diretrizes de Deus. Tu
tu começa lá com teus botões pensando, poxa, mas podia ter culto uma vez só, né? 7, caramba, isso é desgastante. Mas quem sabia que Deus ia todo dia à tarde? Quem sabia? A serpente! Então ela foi mais cedo trocar uma ideia com quem? Com a Eva. Porque tentou falar com Adão, Adão falou, cara, eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando, não tem tempo para ficar conversando com cobra, não. E o problema é que muitas das vezes você fica conversando com as cobras. Amém? Amém. A cobra, meu amigo, se você não vigiar, ela vai picar você. Ela vai roubar você do caminho da verdade. Porque a cobra, ela é astuta. Ela é astuta. Ela sabe armar. E Eva, na sua inocência, começou a dialogar. Porque mulher gosta de conversar, não gosta? Mulher adora uma conversa. E este é o problema. O WhatsApp é um problema nos tempos atuais. Você acaba falando coisas que não é para falar. Você acaba tocando em um assunto que não era para tocar. Por quê? Porque você teve o quê? Liberdade. A liberdade é um problema. A liberdade... Os dominadores deste mundo tentaram escravizar a humanidade, mas eles entenderam que se eles tentassem escravizar a humanidade na marra, a humanidade ia se voltar contra quem? Contra eles. Então o que eles fizeram? Eles começaram a criar situações para que a humanidade pedisse para eles proteger eles. E aí eles se tornavam escravos por conta própria e por desejo próprio. É isso que o diabo quer. Ele sabe, se você lutar contra, ele lutar contra você na cara dura, você vai revidar contra ele. Mas e quando ele vem suavemente? Não tem problema. É uma vez só. Deixar de uma vez na reunião não vai fazer mal. Gente, nem tudo é Bíblia, né? Você pode fazer certas coisinhas que não vai te dar problema. Pede perdão depois, boba. Só pedir perdão. Chega lá, Senhor, eu pequei. Mas aí você vai deixando fragmentos. Uma granada, ela foi feita para matar ou para deixar as pessoas arrebentadas para atrasar os demais soldados? Foi para o quê? Mutilar. Não, só foi para mutilar. Eles não foram criados para matar. Se eu mutilo um soldado, a lei da ordem é o quê? Que o soldado que está em ação pare e cuide do que está ferido. E aí eu tenho mais condição de entrar e destruir a pessoa. Então cuidado, pessoal, porque vai vir convites inocentes. Você não vai perceber que é o mal. Você não vai entender que é o mal. Os teus sentimentos vão começar a falar, poxa, todo dia na igreja, eu tenho que brincar. Eu não preciso ficar todo dia na igreja. O fulano não fica. O fulano não vai. Por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que estar? É assim que começa. Você acha que Deus escolheu você por quê? E não escolheu os teus irmãos, os teus parentes? Você já parou para pensar?
Porque você tem uma qualificação que eles não têm. Eram vários irmãos na casa de Jessé. Quantos foram escolhidos? O menorzinho. Ninguém dava nada. Estava trabalhando, cuidando de ovelha. E os irmãos robustos, poderosos, com dinheiro, cheio de amigos, não tinha tempo para estar buscando a Deus. Mas vamos entrar no desenrolar da história para que você possa entender. 1 Samuel 16, 1. O Senhor disse para Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu fiz o quê? Rejeitei. Você está vendo? Quando é rejeitado, Deus não se importa. Pegou a visão? Quando foi rejeitado por Deus, Deus não se importa. Quando você não é rejeitado, Deus te chama a atenção. Deus te visita todo dia perguntando: você está bem? Que sentimento é esse que você guardou dentro de você ou está querendo guardar? Você não é melhor do que seus irmãos, mas eu escolhi você. Você não é melhor do que o fulano Beltrano, mas eu escolhi você. Davi não era melhor do que Saul. A única diferença que tinha era que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Aí eu pergunto para você: aonde você tem colocado as suas emoções? O seu coração? Aonde você tem? Você sabe aonde você tem colocado o seu coração? É aonde você mais dá valor. Aquilo que você mais dá valor é aonde está o seu coração. É o teu dinheiro? É ali. É o teu trabalho? É ali. É a tua mulher? É ali. É o teu filho? É ali. É a tua beleza? Não para de... O cabelo tá rasinho, o cara tá ali penteando, não tem nada. Compra creme, Neutrox, mas não tem nada. É ali que está o teu coração. Uma certa feita, o Senhor Jesus, ele falou assim: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Você sabia disso? Uma certa vez, pega isso que eu vou te ensinar, guarda. Um homem, ele vinha caminhando em um terreno e ele encontrou um tesouro nesse terreno. Ele chegou, vendeu tudo que tinha. Tudo que ele tinha, ele fez o quê? Ele vendeu e comprou aquele terreno. Porque se ele pegasse aquele tesouro sem o terreno ser dele, ele estaria fazendo o quê? Roubando. Ele estaria mexendo naquilo que não era dele. Não é o que muitas pessoas têm feito nos dízimos hoje? Elas têm guardado aquilo que não é dela. Ela tem pegado aquilo que não é dela. Pela lei, pelo que a Bíblia nos ensina, aquilo pertence a Deus, a obra de Deus. Mas ele fez o quê? Ele vendeu tudo que tinha e comprou o terreno. Então aquele tesouro passou a ser de quem? O que é vender, pastor? É você entregar todos os teus sentimentos, teus desejos para Deus, para que você receba quem? O Espírito de Deus. Esse é o tesouro. Esse é o tesouro.
o Espírito de Deus. E pastor, então se eu entregar os meus sentimentos, as minhas vontades para Deus, eu passo a ser de Deus e ser cheio do Espírito de Deus, Ele vai te selar com o Espírito dele. Porque Ele vai olhar para o teu coração e vai falar assim: não tem nada que atrapalhe mais os meus servos, meus filhos, a ser selado com o meu Espírito. Deus não tem pena de ninguém. O pastor, ele não pode ter pena de ninguém. A missionária não pode ter pena de ninguém. O ministro do altar, ele não pode ter pena de falar. Por mais que nós sabemos que vocês têm alguns defeitos e falhas, nós temos defeitos e falhas. Se o Espírito Santo quer que nós falamos de forma parábola, de forma em parábola, nós temos que falar para que as pessoas elas possam entender que aquilo é com ela. Tem muitas gente que diz assim: o altar não é palco, o altar não é um lugar para mandar indireta, é para mandar o que então? Se a palavra de Deus não é uma direta para você, não é uma expressão direta para você entender que é com você que está sendo falado. Eu chamo o teu nome, vamos lá, Thaís, aí eu falo, Júlia! Tu vai olhar para trás? Quando eu falar Thaís, tu vai fazer o quê? Colaboradora! Tu vai saber que é com? Porque tua mente, o teu cérebro, tua razão, ela vai entender: eu sou uma colaboradora. Eu sou a Thaís. E se Deus ele não falar com você claramente, você não vai entender. Pegou a visão? Porque Deus às vezes toca em pontos que, muitas das vezes, em pontos que você fala: como é que ele sabia disto? Como é que o pastor sabia disto? Como é que a missionária sabia disto? Nós não sabíamos. Nós estamos pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é espírito. E é uma espada de dois gumes. Ela divide juntas e medula. Separa a alma de espírito. Ela é apta para discernir o que está na tua cabeça, o que está no teu coração. Amém? Amém. Aí a Bíblia diz assim: Saul ele foi rejeitado. Aí Deus diz assim: até quando você terá pena de Saul? Eu rejeitei como rei. E enche um chifre de azeite, ponha-se a caminho. Quem é o caminho? Jesus. E ponha a caminho. Eu vou enviar você a Jessé, o Belamita, porque escolhi um dos filhos dele para rei. Mas por que? Vamos lá. Deus é louco? Mas por que Deus fez tanto mistério? Pega um chifre, põe azeite, vai a caminho. Não tem que ir a caminho, cara? Mas por que Deus? Vai à casa de Jessé. Mas não é porque ele não falou vai a Davi. Mas para você primeiro ir a Davi, você tinha que ir no cabeça da família. Você não pode pegar um tesouro que está em um terreno que não é teu. Primeiro você compra o terreno e pega o tesouro para você depois.
Deus, pode falar, É igual uma visita, tem que ir. o cabeça. Ele pediu? Então vamos. Deus respeita hierarquia. Deus, ele não entra na tua vida se você não permitir. Não. Deus, ele deixou bem detalhado: e enche um chifre de azeite, ponha-se a caminho, vou enviar você a Jessé, o benamita. Bem esclarecido, bem detalhado. Porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Por que não falou logo Davi? Porque ele precisava mostrar para Samuel que não podia agir com sentimento. Aí vamos lá. 2. Samuel respondeu: como posso fazer isto? Olha, respondeu para Deus, tá? Como posso fazer isso? Saul, filho, ficará sabendo e me matará. Meu Deus, se eu ir para a igreja buscar Jesus, as pessoas vão ficar sabendo e vão ficar me caçoando. Vão ficar me chamando de crente. Vão ficar me zoando. Se a pessoa souber que eu sou um dizimista fiel, vão ficar falando, ficar dando dinheiro pro pastor. Meu Deus, e agora? Não pode agir com sentimento. Aí vai lá. Então o Senhor disse: leva um chifre e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Deus mentiu, não mentiu? Não. Deus mentiu, pô. Mas ele não ia lá sacrificar. Ia? Não. Claro que ia. Você acha que quando você é consagrado a um obreiro, a um pastor, a um levita, a um missionário, você não é um sacrifício vivo? Não, tá. Pega a visão. Pega a visão. Foi pregado ontem. Sacrifício vivo é o vosso culto racional, não emocional, não sentimental, racional, inteligente, consciente, detalhado, organizado, perfeito. Se Deus falou que eu tinha que ser um dizimista, eu tenho consciência que eu preciso ser um Se Deus falou que era para mim poder fazer o voto, eu tenho consciência que eu tenho que cumprir. Se Deus falou que eu tenho que largar o pecado, eu tenho consciência que eu tenho que parar. É muito forte. Aonde você tem colocado o seu coração, sentimento? Não tem essa, eu não quero. Não é de minha vontade. Sentimento. Não é de minha vontade fazer isso. Não é de minha vontade ir quarta-feira, eu não vou. Sentimento. Você está sendo controlado pelo sentimento. Você não está sendo controlado pela fé. Eu não quero ir hoje. Sentimento. Eu não quero ser dizimista. Tua própria vontade. Teu coração está no dinheiro. Amém? Amém. Pegou a visão? Eu nunca vou te ensinar você ser mole. Eu nunca vou te ensinar você ser fraco. Eu nunca vou te ensinar você ser crente fraco. Vocês vão ser cara de leão. Isso serve para você também, meu amigo e minha amiga que está me vendo aqui. Eu ensino eles a ser forte, a entender, a compreender, a agir com razão, não com emoção. Claro que a emoção também é necessário para se viver. Com certeza. O amor, o carinho, o respeito. Amém?
Aí diz aí no versículo 3: convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer. Quem vai te mostrar? Quem vai te mostrar aonde está o tesouro? Deus. E quando você achar o tesouro, você vai fazer o quê? Vai sacrificar tudo que você tem. O que, pastor? Sua vontade. Por este tesouro. Todo tesouro tem que ter um mapa, né? Quer um mapa. Esse tesouro é a salvação. E ela está em Jesus. Aleluia. Amém? Aí diz aí no 3: convide Jessé para o sacrifício. O que você tem que fazer? Convide o Espírito Santo quando você estiver sozinho. Quem estava sozinho aqui? Samuel. Ele e Deus. Convide o Espírito Santo para um sacrifício. Qual o sacrifício, pastor? Crie um momento você e ele. Você e ele. Esta é a maneira de você achar o tesouro que está escondido. Tudo que é precioso, ele está à vista ou está guardado? Está guardado. E só quem pode te mostrar o mapa é o Espírito de Deus através da palavra de Deus. Aí diz assim, ó, no 4, não, ainda, no 3. Para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Ó, daqui a um ano, pastor Ivanildo, vou consagrar aquele que Deus me indicar para ser obreiro do apoio aos soldados feridos. Não é reunião ministerial nem reunião de discipulado não, tá? É só um engajamento, tá? Você precisa pegar entendimento do processo da reunião de discipulado amanhã. Amém? Que essas reuniões são gravadas, são guardadas e bloqueada para ninguém ver. Ela só vai ser desbloqueada daqui a um ano. Aí diz assim, para a missionária ela trazer uma direção para você também. No 4, Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciões da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: de paz e de paz e a sua vida? Samuel respondeu tranquilamente, com certeza: sim, de paz. Tá tranquilo, cara? Eu tô tranquilo, pô. Mas estão falando de você aí, cara. Pô, estão falando aí que o pastor Ivanildo tá deprimido, não sai de casa. Tá com problema. Tá com problema. Tá tranquilo? Pastor Ivanildo tá bem, cara? Tá bem, cara. Tem certeza? Tá deprimido, não? Um ano o cara tá trancado. Um ano, fez um ano ontem. Foi ontem? Que dia? Um ano o cara trancado, meu Deus. Ninguém vê ele. Tá bem mesmo? Tá em paz? Pô, cara. O que Deus falou lá em cima, lá, no 3? Lê pra mim, Ivan. No 3? Só onde tá o ponto, até o ponto. E convidarás a Jessé ao sacrifício. Ponto. Tudo exige sacrifício. Se eu largar
a minha quarentena para ficar de conversa fiada com quem não tem o que me passar, eu vou aprender o quê? Nada. Eu tenho que me santificar para poder ensinar o caminho de Cristo para você. E qual é a melhor maneira de você se santificar se você não se isolar? Os maiores, grandes, poderosos cabeças, cérebro da humanidade, para eles poderem se transformar no maior cérebro da humanidade, eles tiveram que fazer o quê? Isolamento. Negar a sua própria vontade, negar a sua socialidade. Quem foi Einstein? Quem foi Einstein? Quem foi aquele, o Uno? Atio Uno? Os pensadores? Eles viviam de mimimi? Eles viviam de conversa fiada? A história fala desses homens hoje. Quem foi Cristo? Terminava de fazer um trabalho evangelístico, se isolava. Amém? Amém? Amém. Há necessidade de sacrifício para você saber o que Deus quer, para você saber o que você vai ensinar ao seu povo. Gente, não é brincadeira você vir diante das câmeras e falar besteira. Você mata milhões com uma só palavra se você não souber o que você está falando. Você sabia disto? O isolamento é necessário para quem quer vida com Deus. Tem gente que se isola porque está depressiva, está deprimida, não come, não tem expressão. O deprimido fala desta maneira, o deprimido fala com essa eloquência, com essa gana de ganhar alma. O deprimido está todo dia, 3 horas da madrugada, orando pelos patrocinadores. O deprimido faz reunião todos os dias. O deprimido fica trabalhando nos sites quase que 24 horas por dia, para que os sites estejam atualizados e trabalhando para ganhar dinheiro também, porque se eu não ganhar dinheiro, como é que eu como? Deprimido trabalha, o cara fica isolado. Eu conheço uma que está dentro de um quarto escuro. Não consegue entrar na sociedade mais, porque foi traída. Eu conheci um que morava aqui no bairro, que o cara viveu na cachaça até morrer, porque foi traído. Então, meu amigo, tem que ter sacrifício. Eu sou prova disto. O líder que é escolhido para liderar, ele tem que muitas das vezes se isolar. Você sabia disto? Se você não se isola, você está à mercê das línguas bajuladoras. Se você isolado, as línguas bajuladoras falam, imagine se você não se isolar. Até para a pessoa fazer uma faculdade, é necessário ela se recuar. Tu quer fazer uma prova do NEM? Você tem que o quê? Do Enem? Você tem que fazer o quê? Se isolar. Foi boa. Então, meu amigo, tudo necessita de sacrifício. Amém? Amém. Você não teve que largar tudo lá para vir aqui ouvir o que Deus queria falar? Aonde você tem colocado o seu coração? Na vida alheia? Nas coisas de Deus? Na sua própria vida? No seu dinheiro? Na sua sabedoria? No seu entendimento? Aonde? Aí lá no capítulo 5, né?
Os anciões ficaram com medo. Gente, tu tá indo aonde, cara? Tu tá indo aonde, Samuel? Paz? Tá em paz? Tá tranquilo? Tô, cara, tô tranquilo. Deus já tinha me dado uma estratégia. Deus, ele já tinha me dado uma estratégia. Mas, cara, tu tá isolado 1 ano. Cara, mas é necessário. A história tem que um dia entender isto. Amém? Amém. Eu ouvi falar do R.R. Soares, que ele chega num período de 1 mês, eu não sei se é 1 mês inteiro que ele se isola dentro de um quarto pelo povo dele, é isso? Nunca ouvi falar. Eu ouvi falar, ele se isola, se dedica a jejum e oração pelo povo da igreja dele. Porque é necessário, pessoal. Nós não estamos aqui vendendo batata. Nós não estamos aqui vendendo melão. Nós estamos aqui processando e ensinando a palavra do Santo de Israel. Se você não tiver conectado com ele, tu só fala besteira. E quando você não tem o que falar, tu começa a falar em língua. É mais língua do que palavras ensinatórias. Porque você não tem o que falar, então tu começa a falar em língua. É ou não é? Eu não tenho o que falar, eu começo a falar nas línguas estranhas, porque ninguém entende, nem eu. Paulo disse o quê? Seria bom que todos profetizassem. O falar em língua é bom, mas que todos profetizem. Porque se eu profetizo, eu vou pregar a palavra. Se eu falo em língua, eu só estou pregando para mim. Santificar a si mesmo. Só eu. Amém? Aí, vamos lá, no 5. Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Congrega-se e venha comigo ao sacrifício. Então ele consagrou o filho dele e os enviou para o sacrifício. Aconteceu, no 6, aconteceu que quando ele chegara, Samuel viu Eliabe e disse consigo. Ele falou aonde? Olha para mim. Consigo mesmo. No seu coração: certamente este diante do Senhor, o seu ungido. Aí Deus, Samuel, relaxa. No 7, lê para mim, Ivan, com força, para missionário assumir. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Amém? Amém? Porém o Senhor olha para o coração. Por que o coração? Porque do coração é onde está todos os sentimentos ruins. Quando Deus ele olha para o seu coração, ele vai ver que tipo de sentimento você está nutrindo e aonde você está colocando o seu coração. Amém? Aqui eu termino o meu discurso. A missionária ela vai dar uma palhinha sobre isto, para que você possa entender.